Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos do tafsir, do significado da sura mais importante do Corão, Surat al-Fatiha, ou a surata da abertura. Então, primeiro vamos saber por que a sura da abertura é chamada de surata da abertura. A surata da abertura foi chamada de surata da abertura porque o Corão começa com a surata da abertura. Então, a abertura do Corão começa com Surat al-Fatiha. Ela é chamada também de mãe do livro, mãe do Corão, porque o Corão começa com ela também. E começamos com ela no Salat. Surat al-Fatiha também, todas as suras, também mais um motivo de ser chamado de mãe do livro, mãe do Corão, na verdade, é que todas as outras suratas, o significado dela estão ligados a Surat al-Fatiha. E é a surata mais magnífica, mais importante de todas, é Surat al-Fatiha. Então, agora vou falar alguns hadith sobre Surat al-Fatiha. O primeiro hadith hoje que vamos falar é sobre o hadith do Imam Muslim. Jibril estava sentado com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e então Jibril disse, abriu-se uma porta do paraíso, uma porta dos céus, na verdade. Abriu-se uma porta dos céus e Jibril falou, abriu-se uma porta que nunca havia abrido antes, nunca havia aberto antes. E então saiu um anjo desta porta e Jibril disse, este anjo nunca saiu desta porta antes. E ele desceu para a terra e cumprimentou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse, leve estas duas novas, essas duas boas notícias para o seu povo, que é a Surat al-Fatiha e o final da Surat al-Baqarah. E não há uma letra destes versículos que você leia que Allah não te dará. E o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, quem rezar e não ler a mãe do livro, sua reza estará faltando. Esse é um hadith que está no Sahih al-Muslim al-Bukhari. Então, o que quer dizer? Quer dizer que toda reza tem que falar sobre o Fatiha. Mesmo que você está rezando atrás do imã e ele fala al-Fatiha e não dê espaço para você ler depois, leia depois que ele começar a falar a outra sura, porque é um pré-requisito você ler Surat al-Fatiha para a sua reza valer. Então, é muito importante que Surat al-Fatiha seja lida. Mais um hadith também, hadith al-Qudsi, que Allah fala por meio do hadith. Allah fala, eu dividi a oração em duas partes. Então, se meu servo falar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah diz, meu servo me agradeceu. E se o meu servo diz Ar-Rahman Ar-Rahim, meu servo me louvou, me glorificou. Então, se meu servo diz Malik Yawmiddin, ele me louvou mais ainda, me engrandeceu. E se o servo diz Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Allah diz, este é para o meu servo, e para o meu servo darei o que ele pedir. E por último, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allah diz, isto é entre mim e meu servo, e para o meu servo o que ele pedir. Então, para vocês verem a importância da Surat al-Fatiha. Então, antes da gente
entrar na Surah Al-Fatiha, vamos falar um pouquinho de A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Sempre que você for começar a ler o Alcorão, é bom falar, tem que falar A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Allah no Corão fala: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Quer dizer, se você for ler o Alcorão, então peça para que Allah proteja você do shaitan, né, do shaitan, o demônio, o diabo, amaldiçoado, ar-rajim. Então, você tem que sempre, a primeira vez que você for abrir o Alcorão no dia, ou toda vez que você for abrir, se você leu ele de manhã, voltar a ler à noite, toda vez que você for abrir o Corão, então comece com A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, para que Allah te afaste, né, do shaitan. Porque isti'adha, quando você fala A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, você está pedindo para que Allah afaste o shaitan, para que não te distraia durante a leitura do Alcorão, para que não te prejudique, não te atrapalhe. Porque o shaitan vem até mesmo quando você for fazer suas adorações, ele sempre quer se intrometer, até mesmo quando você vai ler o Corão. Então é muito importante, sempre que você for ler o Corão, falar primeiro A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Depois, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, vamos entender um pouco o que quer dizer Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Isso todos sabem, mas vamos só explorar um pouco desse sentido. Então, quando você está falando Bismillahirrahmanirrahim, você está dizendo que você está começando qualquer coisa pedindo assistência de Allah. Qualquer coisa que quando você fala Bismillahirrahmanirrahim, você está dizendo: estou começando a fazer tal coisa e antes de fazê-la estou pedindo assistência para Allah, pedindo sua bênção, sua ajuda, pedindo a tranquilidade, que Allah me dê tranquilidade. E Bismillah serve para qualquer ação. Quando você for comer, quando você for beber água, quando você for sair de casa, vestir a roupa. Bismillah foi usado em muitas circunstâncias, pelos Sahabas, pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por todos os profetas, por Noé, por Ibrahim, quando Noé veio, né, a onda, né, o dilúvio, Noé falou Bismillah. Quando Ibrahim ia ser queimado, também, quando o povo dele quis o queimar porque ele quebrou as estátuas, ele falou Bismillah. Então, Bismillah é uma palavra muito importante e que não podemos deixar de falar em momento nenhum. Em todas as coisas, sim, em todas as coisas. Até mesmo nas relações que você tem com o seu parceiro. Como veio no hadith, né, de Bukhari e Muslim, e esse hadith não é muito conhecido, mas todos devem conhecê-lo, que fala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: se um dia vocês quiserem ter relação com o seu parceiro, então fale um dua, fale primeiro Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana rizqatana, que quer dizer o quê? Peço a Allah que evite o shaitan e o afaste do que você nos agraciou. Então, o que isso implica, né? Qual que é a consequência deste dua? Quer dizer que o fruto da sua relação com a sua esposa, caso nasça um filho, o shaitan não vai prejudicar o seu filho. Seu filho vai nascer abençoado. Então, é muito importante esse dua. Eu vou repetir mais uma vez. O dua é primeiro Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan
وَجَنِّبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. Muito importante. Mais um benefício de Bismillah, mais um hadith do Imam Muslim. Um companheiro chegou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e estava doente, estava com dor. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a ele: coloque a mão no lugar onde está doendo, né, e diga 3 vezes Bismillah. Então vamos supor, está com dor no braço, Bismillah, 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 e depois falou do ar: A'udhu bi'izzati Allahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Fale, o Rasul sallallahu alaihi wasallam ordenou que ele falasse 7 vezes A'udhu, 3 vezes primeiro Bismillah no lugar da dor, depois 7 vezes A'udhu bi'izzati Allahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir, que é você está pedindo para que Allah, com a sua grandeza, né, está pedindo a proteção de Allah com a sua grandeza e com todo o seu poder, para que Ele te proteja do mal do mal, né, que te aflige, né, que o mal que você está com ele, né, a dor que você está com ele e que te incomoda. Esse é o sentido, né? A'udhu bi'izzati Allahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Mas só mais um hadith também sobre Bismillahirrahmanirrahim. Está no Sahih Muslim e Bukhari, um hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, que sempre que o Rasul sallallahu alaihi wasallam colocava a cabeça no travesseiro, ele dizia: Bismika Rabbi wada'tu janbi, fa in amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu biha ibadaka as-salihin. Que é o que, né? Em nome do Senhor, em nome do meu Senhor, eu coloquei a minha cabeça no travesseiro. Então, se você me manteve, né, manteve a minha alma, então tenha misericórdia dela. E se você enviou-a para os céus, se você levou essa alma minha, então a preserve como você preservou a alma dos servos virtuosos. Então esse é um dua extremamente importante também. Todos, né, têm que saber esse dua, é muito importante. Então vou repetir mais uma vez: Bismika Rabbi wada'tu janbi, fa in amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu biha ibadaka as-salihin. Então, esse dua é muito importante que vocês decorem esse dua. Agora entrando um pouco na Surat al-Fatiha, já falamos de Bismillah e agora falaremos se Bismillah está incluído na Surat al-Fatiha ou não. Há sábios que dizem que Surat al-Fatiha não está incluída que Bismillah não está incluída na Surat al-Fatiha. Há sábios que dizem que está na Surat al-Fatiha. Os sábios que dizem que não está, né, falam que não tem Bismillah na Surat al-Fatiha, porque o Rasul sallallahu alaihi wasallam nunca, né, falou Bismillahirrahmanirrahim em voz alta na oração. Mas, né, tem um hadith que está no Sahih, até que um hadith que o Sheikh al-Albani, que foi um dos maiores sheikhs, que ele diz, né, um hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, se forem ler Alhamdulillah Rabbil Alamin, que é a Surat al-Fatiha, então leiam Bismillahirrahmanirrahim, porque ela
é mãe do Corão, e ela é mãe dos livros, e é Sab'a al-Mathani, as sete que se repetem, que é mais um nome dado à Surat al-Fatiha. E leia Bismillahirrahmanirrahim, que é um dos versículos de Al-Fatiha, um dos seus versículos. Então, com base nesse hadith, né, podemos dizer que Bismillahirrahmanirrahim faz parte da Surat al-Fatiha. Esquecendo de falar um pouco sobre Sab'a al-Mathani, que é mais um nome da Surat al-Fatiha. Sab'a al-Mathani, que a Fatiha, como todos sabem, são 7 versículos. Sab'a al-Mathani é 7 que se repetem, porque toda oração você repete Surat al-Fatiha. Então, encerrando agora os hadith, vamos entrar na Surat al-Fatiha em si. Primeiro, falamos Bismillahirrahmanirrahim, agora Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin quer dizer todo o nosso agradecimento a Allah, o Senhor dos mundos o que? Dos animais, dos seres humanos, dos seres vivos, Senhor de todos. Aqui está Alhamdu, não apenas Hamdu, que é agradecimento, não. Alhamdu quer dizer todo o nosso agradecimento. E Alhamdulillah tem um sentido muito amplo. Como que você agradece uma pessoa, né? Você não pode agradecer uma pessoa, né, só falando obrigado e apenas isso, né? Isso não quer dizer que você agradeceu a pessoa. Alhamdulillah tem que ser com a língua, né, com o coração e com seus atos. Alhamdulillah tem 3 partes, né? Se Ele te deu, né, se Allah te deu, você tem que saber quem te deu. A parte do agradecimento em geral tem 3 partes. Se alguém te deu, você tem que saber quem te deu, no caso Allah. E aceitar o que te deu é uma outra parte do agradecimento. E não provocar também a ira de Allah, não fazer nada de errado com o que Ele te deu, com o que Allah te deu. E também, né, para que você chegue no grau, para você realmente agradecer a Allah, você tem que chegar a um certo nível de obediência a Allah, né? Que não adianta você agradecer a Allah e ser desobediente, né? Aí não fica de acordo, né? Não tem como você gostar da sua mãe e desobedecer, a mesma coisa é Allah. Não tem como você não obedecer às ordens de Allah, não obedecer a Allah e agradecê-lo realmente como ele deveria ser agradecido. Então, para que você chegue a esse grau de obediência, para que você agradeça a Allah, realmente tem 4 coisas que você deve fazer, como disse o Sahaba. Então você tem que falar para o seu Criador: ó Criador, se você me deu, eu aceitei. Se você privou algo de mim, eu também aceitei. Se você me adorou, se você me deixou, te adorei. E se você pediu algo a mim, atendi. Então, mais uma vez, se você me deu, eu aceitei. Tudo que Allah te der, você deve aceitar. Isso é um dos requisitos para você agradecer realmente a Allah. E se Allah o privou de algo, você também deve aceitar. Porque se Allah proibiu você de algo ou não te deu algo, Allah sabe o que Ele está fazendo, então você deve aceitar também. E se Allah o deixou, você deve adorá-lo. Como assim o deixou? Se você está em qualquer das situações, seja boa ou ruim, você deve adorá-lo.
nas situações, não só nas boas como nas ruins, deve adorá-lo também nas ruins. E se Allah pediu algo para você, que você atenda. Isso é uma das coisas também muito importantes. Então, falamos de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Depois, Ar-Rahman Ar-Rahim, o misericordioso, o misericordiador. Então, como falamos, né, tem uma vertente dos sábios que diz que Ar-Rahman falamos da primeira vertente, agora a segunda, que Ar-Rahman é a característica da misericórdia, é um nome de Allah, e Ar-Rahim é a misericórdia no sentido da misericórdia que chega aos seres vivos. E essa é a mais precisa das traduções, das interpretações. Depois Malik Yawmiddin, o Senhor do juízo final. Malik Yawmiddin. Então, a gente tem que vamos analisar agora a sequência dos versículos. Primeiro, Allah fala Ar-Rahman Ar-Rahim, o misericordioso, o misericordiador. Depois fala Malik Yawmiddin, o Senhor do dia do juízo final. O Senhor, o dono do dia do juízo final, que tem a autonomia do dia do juízo final. Então Allah primeiro fala da sua misericórdia, depois fala do dia do juízo final, mostrando que Allah é muito misericordioso, que Ele tem mais misericórdia do que ira, né? Allah sempre quer que seus servos estejam bem, que é melhor dos seus servos do que castigá-los. Allah sempre tem mais misericórdia do que ira, né, do que quer castigar os seus servos. Então, Malik Yawmiddin, depois Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Só te adoramos, só te imploramos ajuda. Então, se analisarmos este versículo, estamos falando desde o primeiro versículo. Primeiro, agradecemos a Allah, engrandecemos a Allah falando das suas características, e depois falamos que só adoramos a Allah e imploramos a sua ajuda. Então, caso você faça tudo isso, né, que você agradeça a Allah. Então, como tínhamos dito, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, só te adoramos, só te imploramos ajuda, e depois, Ihdina as-sirata al-mustaqim, nos guie a senda reta. Então, se adorarmos a Allah, se pedirmos só a Allah, aí sim podemos pedir que Allah nos guie, e aí sim Allah nos guiará, como se fosse um acordo, né? Se nós adorarmos a Allah e só pedirmos a Ele o que precisamos, aí sim Allah nos guiará para a senda reta. Então, por que nós podemos reparar que esta é a súplica que tem na Surat al-Fatiha? Nós estamos pedindo para que Allah nos guie, nos guie para a senda reta, e é a melhor das súplicas, tanto é que está presente na Surat al-Fatiha e falamos em todas as rezas, em todas as nossas orações. Por que a gente pede para que Allah nos guie para a senda reta, e não pedimos outra coisa, não falamos outra súplica? Porque Allah, Ele dá riqueza para todas as pessoas, para o muçulmano ou não muçulmano, para aqueles que o adoram ou não o adoram. Mas Allah só dá o caminho certo, Allah só leva as pessoas para o caminho certo, apenas aquelas pessoas que Allah gosta. Então, você não pode ficar se lamentando se você não tem dinheiro, ou se você não tem algo na vida que você sempre quis, se você
se alguma coisa para você falta, você não deve falar, porque Allah não me deu isso e deu isso para outra pessoa. Isso é uma coisa que não pode existir. Porque o que a gente tem que ter em mente é que se Allah nos agraciou com o Islã e se Allah permitiu que o adorássemos e que seguimos as suas regras, seguimos tudo o que Allah disse e que Allah revelou, então não tem melhor coisa do que isso. Porque se Allah nos deixou na senda reta, então essa é a melhor coisa para nós. Quer dizer que Allah gosta da gente. Então, Ihdina Sirata Mustaqim, né? Estamos pedindo para que Allah nos guie a senda reta. Que senda é essa? Né? Aí no próximo versículo fala, Ihdina Sirata Mustaqim, Sirata alladhina an'amta alayhim. Sirata alladhina an'amta alayhim, que é a senda daqueles que você agraciou. Então, qual é a senda que Allah agraciou? Quem são as pessoas que Allah agraciou com a senda reta? São os profetas, são os virtuosos, são as pessoas que seguiram as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, estamos pedindo para que Allah nos guie para cima dessas pessoas. Salat al-ladina an'amta alayhim, então, e não ghayri, continuando, ghayri al-maghdubi, e não a senda ghayri al-maghdubi alayhim, não a senda daquelas pessoas que Allah tem ira deles, aqueles amaldiçoados, maghdubi alayhim, wala dallin, no português, né, não dos abominados nem a dos extraviados, dallin, extraviados, mas vamos traduzir a palavra no sentido, vamos pegar do sentido árabe e falar em português, que não é uma palavra que conseguimos traduzir para o português literalmente. Então, ghayr al-maghdubi, maghdubi são aquelas pessoas que viram a mensagem, né? Viram o que Allah foi revelado e não quiseram seguir. Eles renegaram, né? Eles mentiram a palavra de Deus, não quiseram acreditar. Então estas são pessoas amaldiçoadas que Allah não gosta. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين é o que? Dhalin quer dizer aquelas pessoas que até chegaram a ver, não viram profundamente, ouviram alguma coisa e tal, mas não quiseram saber, né? Diferente de al-maghdubi, que viram com os olhos deles, viram a verdade, viu que toda a verdade, mas não quiseram escutar, não quiseram escutar, não quiseram pesquisar mais, não quiseram aceitar. E Bolim nem sequer quiseram escutar, né? Eles não procuraram. Então, nós estamos pedindo para que não sejamos destas pessoas. E esse é o final sobre o Fatiha. Assalamu alaikum.